Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rick, trazendo para vocês mais um post de logo nessa manhã, dia 16 de março de 2025, é hoje a grande final aí do Campeonato Carioca. Filipe Luís pode ganhar o primeiro título cariocão aí no comando do time principal do Flamengo. Ele já ganhou como jogador de futebol, né? Agora vai ser como técnico, tem tudo aí para garantir. O Flamengo venceu o primeiro jogo aí por 2-1, tem a vantagem hoje do empate. O Flamengo empatando hoje já vai ser campeão do Campeonato Carioca. Então tá chegando aqui, galera, no nosso canal pela primeira vez, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa aí para você não perder nada. E logo mais aí vamos trazer tudo para vocês aí sobre o final aí do Campeonato Carioca. A gente vai porque a Roberta Barroso atualiza. Parte 2, Flamengo 2, Fluminense 1. A gente conhece o próximo capítulo amanhã. Fã de esporte, neste domingo tem decisão aqui no Maracanã, tem Fla-Flu. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1, joga pelo empate para ser campeão. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Vitória por 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Os dois times têm jogadores importantes no departamento médico. No rubro-negro, Bruno Henrique até apresentou evolução da lesão na coxa, mas segue no processo de recuperação. O zagueiro Danilo com um incômodo muscular na coxa também não retorna. O Flamengo optou por preservá-lo visando o restante da temporada. Michael já iniciou o processo de condicionamento físico, porém ainda desfalca o time. Por outro lado, Cebolinha foi reintegrado ao grupo e pode, de repente, aparecer entre os relacionados. A tendência é que o Filipe Luís repita o time da primeira partida. No Fluminense, Fuentes está fora. O lateral esquerdo sofreu uma lesão na coxa esquerda nos minutos finais do jogo de ida. O zagueiro Freitas poderia ser uma alternativa, já jogou na posição, mas foi expulso depois daquela confusão com o Luiz Araújo, está suspenso. René deve ser o substituto. A expectativa é de que Mano Menezes escale o mesmo time do último Fla-Flu, apenas com essa mudança na lateral. Veremos então como será Flamengo e Fluminense. Assim, aquele golzinho do Flu coloca ainda uma chama, porque a verdade, Silas, é que no jogo o Flu teve mais sorte do que juízo, porque o Flamengo dominou a partida, posse de bola, com oportunidades. O Fábio teve que fazer uma até falha nesse gol para mim ali do Mateuzinho, a bola quica ali. Eu acho que até o Thiago Silva, que tá ali na frente, atrapalha um pouquinho da visão dele, mas ele fazer uma defesaça, enfim, teve mais sorte do que juízo nesse primeiro jogo, Silas. Sem dúvida, e quando a gente olha para elenco, hoje o Flamengo tem muito mais elenco, tem mais banco, né? O Everton Cebolinha disse que pode estar liberado, não deve entrar jogando, mas é sempre uma força. O Michael está fora, né? Pela lesão que teve. Agora, a gente vê um Flamengo jogando um futebol mais redondo do que o Fluminense. Essa defesa, olha, a bola desvia. Espetacular. Olha. Isso aí o tempo de reação é um negócio absurdo. Agora, é sempre aquele clássico, quando a gente fala de, por exemplo, Flamengo e Vasco, nesse momento, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o Vasco. Digo tecnicamente, momento. Agora, quando você fala de Fluminense e Flamengo, já não tanto. Apesar de o Flamengo não só favorito porque está com um gol de vantagem. Seria favorito de qualquer jeito. Pegando um retrospecto de Flamengo e Fluminense em finais, quando eles se encontram nas finais do Carioca, o Flamengo tem 6 títulos, né, vitórias, e o Fluminense tem 7. E quando você faz um recorte ali, a gente pega em anos, é que a gente sabe como termina o ano de 2023 do Fluminense, mas a gente não sabia no início do ano, né? Exato. Que é nesse período também de um Flamengo se readaptando, mas nesse de 2019 para cá, que foram esses anos poderosos do Flamengo, é o Fluminense que está ali incomodando, Dom. Não é de hoje, assim, você pega o retrospecto recente, é bem positivo do Fluminense em relação... Até com o Filipe Luís, né? Exato. A única derrota do Filipe Luís foi justamente para o Fluminense do Mano Menezes. Também acho que o Flamengo foi superior. O primeiro tempo até teve alternância, né? O Flamengo começa melhor, o Fluminense cresce um pouco, depois o Flamengo
termina melhor a primeira etapa, mas no segundo tempo o time do rubro-negro foi bem superior, poderia ter saído até com uma vantagem maior. E é um time muito consistente, né, com o Filipe Luís, é impressionante. E é por isso que eu vejo como favorito, lógico, o gol no final, mantém o duelo aberto, acho que o Fluminense tem todo o respeito, até porque o desempenho do time melhorou bem em relação à reta final da última temporada. A gente falava aqui do Atlético Mineiro, as contratações. O Otávio, que não vinha a sua melhor fase, mas acho que encaixou muito bem no Fluminense. O Fuentes tem ido muito bem como lateral esquerdo. Enfim, acho que o Fluminense fez movimentações interessantes, mas o nível do Flamengo é o time que melhor tem jogado em 2025. Você está falando de um trabalho que foi bem executado desde o início com o Filipe Luís e se só vê ele sendo aprimorado. Então eu ficaria surpreso se o Fluminense conseguisse reverter, não pela competência que tem, mas o momento do Flamengo é brilhante. Mas isso que você fala é importante, porque você cita o Fuentes, e claro, a Roberta Barroso traz no boletim dela, o Fuentes que tem jogado bem, que tem sido uma grata surpresa aí desse mercado, e é o lado esquerdo do Flu, que é o direito do Flamengo com o Wesley, né? Que tá jogando muita bola. Então, assim, você perdeu o seu lateral esquerdo de um lado do campo, que o Flamengo vai utilizar muito com o Wesley apoiando, é um pontinho de atenção ali para esse jogo, Silas. É impressionante como o Wesley, que há um tempo atrás, desde a saída do Rodinei, cometeu pênaltis, se mostrava sempre esse jogador voluntarioso, mas do meio campo para trás, sempre inocente para um tamanho de Flamengo. Agora até gol ele está fazendo. Então olha a confiança que o Filipe Luís está dando para esses meninos, para ele, para o Mateuzinho, o Everton Araújo, que é Isso, Everton Araújo joga muito também. Então, assim, é um time. E aí, e o De La Cruz voltou da lesão, voltou bem também nos jogos que ele participou. Então, tudo isso, eu acho que quando o time está bem, quando o treinador faz justiça, ali não tem nome, quem é mais. Não, quem está bem vai jogar. Essa tem sido a tônica também. Quero 90 minutos de intensidade, o Filipe Luís vem cravando isso o tempo todo, desde os primeiros jogos. Então ele fez o rodízio que tinha que fazer, porque ele queria intensidade nos jogos. E isso tudo aconteceu para bem, porque o Flamengo, quando colocou os meninos da Gávea, ganhou. Quando colocou os veteranos, ganhou. Quando trouxe os reforços e colocou em campo, ganhou. Então, você tem um Plata que estava sem... eu não vou... Eu vou ter que falar. Que ele vai lá contra o Atlético Mineiro e ele salva a vida dele. Não do Flamengo, ele salva a vida dele. Dali ele passou a ser visto como um outro jogador. A confiança aumentou. Luiz Araújo, outro jogador também que está jogando uma barbaridade. Então, assim, o Pulgar... Agora com a renovação, né? Porque o Pulgar também foi... Eu acho que o Pulgar e o Wesley, eles entram numa conversa muito... não idênticas, mas parecidas. Vocês lembram? O Wesley ia ser negociado por sei lá quantos milhões, e aí o negócio não acontece, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, isso vai mexer na estrutura do moleque. Porque, pensa... Ele estava mal, talvez não mal, mas não tão queridinho assim. Ia ser negociado por uma barbaridade, não vende. O torcedor pé da vida. Pô, a gente deixou de ganhar tanto por causa desse menino. E o negócio não acontece. Eu achei que ele ia murchar. O Filipe Luís cresce. O Pulgar, papo de bastidor, tá querendo sair, questão pessoal, familiar, né? Renovação. Então tem alguma coisa no bastidor funcionando do Flamengo e muito do Filipe Luís. E tá jogando muito o Pulgar. E o que acontece? Com a saída do Fabrício Bruno, o Filipe Luís falou assim, ô Léo Ortiz e Léo Pereira, é com vocês. Ou seja, aqui, quem manda sou eu, vão jogar vocês, e os dois estão jogando também. Além do Rossi, que, pô, o cara é uma segurança ali. Como é que o cara faz quando tá gelado? Assim, né? O Rossi não via ele fazendo isso, obviamente, mas, cara, ele, onde a bola tá, ele tá, sabe? Ele só não pega que não dá mesmo, é igual o Tafarel. O Tafarel só não ia, ele nem ia na bola quando não dava. Ele não fazia nem força, porque não vai dar mesmo, por que eu vou me desgastar aqui? Esse depois do Jorge Jesus, eu acho que esse é o Flamengo que o torcedor tá empolgado, né? A gente estava conversando disso também na sexta, Donk, que assim, o resultado do jogo, ele não vai mudar a minha avaliação e eu quero saber de você, na segunda-feira, do que vai ser o Flamengo e do que vai ser o Fluminense. Se o Flamengo ganha, eu já acho que o Flamengo vai ser um grande time da temporada. Eu já acho que o Flamengo... Não é novidade nenhuma o Flamengo ganhar o estadual. Eu acho que não vai mudar minha avaliação. O Flamengo vai continuar sendo o favorito. Não vai nem inflar para um nível absurdo, mas vai seguir sendo para mim o Flamengo. Hoje eu tô falando isso, segunda-feira eu vou falar isso se ele ganhar. Se o Fluminense na segunda-feira chegar aqui e tiver perdido, eu também não vou falar que, meu Deus, acabou o ano do Fluminense. Ai, meu Deus do céu, o Fluminense pra esse ano. Se o Fluminense ganhar, eu também não vou falar, meu Deus, esse vai ser o ano do Fluminense. Então, na segunda-feira, o meu diagnóstico tá pronto. A disputa do Flamengo, pra mim, é essa, a do Fluminense é essa. Parabéns pra quem ganhar o título.
Eu também compartilho disso. Eu acho que talvez a única coisa que mude, se o Fluminense consegue uma revirada, no aspecto anímico que isso pode influenciar na sequência. Mas em relação à pretensão das duas equipes, e eu acho que não é estar super empolgado com o Flamengo por causa de início de temporada. Não, porque desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vem numa constante, num crescimento desde lá. Então a gente não está sendo totalmente impactado por um título de estadual. Acho que o trabalho está sendo bem construído e a gente não pode ignorar que começou muito bem e com um monte de gente importante lesionada que não estava jogando ano passado. O Pedro está para voltar. E assim, é a diferença que ele faz. Então acho que o Flamengo ele construiu com merecimento essa confiança que ele tem demonstrado, o time sólido que é, e também vejo no mesmo cenário que o Fluminense. E eu acho que já o início de temporada ele já demonstrou uma evolução da forma como terminou a 2024. Acho que tem pelas contratações que fez, pelo futebol que tem jogado. E, assim, lógico que dói para o torcedor se vier perder um clássico, um título estadual, mas meio que é a realidade. Hoje o Flamengo ele se credencia a ser o principal candidato ao Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato que exige maior regularidade, maior elenco, uma maior profundidade de elenco. Hoje, para mim, não estou falando que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas eu acho que ele se coloca numa melhor condição para lutar pelo título do brasileiro, considerando tudo o que tem acontecido. A parte 2 será amanhã, então, tá? E também tem toda a repercussão aqui no nosso Sport Center, na nossa programação e também com linha de passe. Ó, não acabou, não. A gente já falou de Atlético e América, a gente já falou de Fortaleza e Ceará, a gente já falou de Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, e a gente também já vai falar sobre Grenal no nosso Sport Center. O Gustavo Berton chega agora com as... Vai se repetir. A questão do time, tudo leva a crer, mas olha que o Felipe, às vezes, tira uns coelhos de cartola. Mas, em princípio, tudo leva a crer que vão jogar os 11 que começaram no Fla-Flu. Quais são esses 11? Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata e Luiz Araújo. Deve ser esse o time que ganhou o primeiro jogo, o time que fez um primeiro tempo parelho com o Fluminense, mas que no segundo tempo tomou conta da partida e jogou muito bem. A novidade, e é uma boa novidade, é o Cebolinha no banco de reservas. Claro que o Cebolinha não vai começar jogando. Não acredito mesmo que o Felipe Luiz coloque o Cebolinha para jogar, até porque eu acho que ele não tem físico para jogar 90 minutos. Mas o Cebolinha pode entrar, por exemplo, para jogar 30 minutos. Os 30 minutos finais. E o Cebolinha é um jogador que, quando entra, ele embrasa a partida. Tanto que eu o coloquei, vocês vão ver, tem uma enquete no ar. A enquete pergunta quem vai fazer. A enquete é uma enquete otimista, né? Quem fará o gol do título? Eu boto Luiz Araújo, 54%, tá com 53% de votos no momento. Plata, 11%. Arrascaeta, 29%. E Cebolinha, 7%. Esses são os votos. Aí muita gente pode dizer, mas Renato, por que você botou o Cebolinha se ele não vai começar? Porque eu tenho quase certeza que o Cebolinha vai entrar no segundo tempo. E quando ele entra, ele realmente costuma espalhar brasa. Por isso, o coloquei, então, com essa possibilidade de ser um artilheiro. Até porque, é claro que muita gente mais aqui pode fazer gol. Inclusive o Wesley fez gol no último jogo. Mas os jogadores que sobraram não são jogadores de fazer gol. Você tem os zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, podem fazer um gol de cabeça. Mas Pulgar não é de fazer gol, De La Cruz não é de fazer gol. Os laterais fazem. O Alexandre fez um gol lá, o Wesley fez outro aqui, cada um fez um gol só. Então, eu acho que os gols do Flamengo, a tendência é que eles saiam desses jogadores, inclusive do Cebolinha, se entrar no segundo tempo. Está aqui o nosso bravo Yoshida dizendo: boa noite, RMP. O que você achou da desistência do R9 para a presidência da CBF? Eu acho que ele percebeu que ele não tinha chance nenhuma. O esquema da CBF é um esquema bem. Se o Flamengo estiver jogando bem, estiver ganhando, fazendo os gols que precisa, o Juninho talvez entre só nos últimos 10 minutos do jogo. O Miguel diz assim: RMP, você lembra da época em que o primo do Messi jogou pelo Flamengo? O nome dele é Max Biancucci. Claro que me lembro. Me lembro muito bem e cheguei a me empolgar nos primeiros jogos do Max Biancucci.
Max Biancucci fez um gol da vitória no Fla-Flu. O Flamengo venceu por 1-0, gol do Max Biancucci. E eu cheguei a fazer uma crônica no Globo, desejando que o Max Biancucci tivesse no Flamengo a mesma sorte que outro argentino, chamado Narciso Doval. Claro que não chegou nem minimamente perto disso. O Doval foi um dos grandes atacantes da história do Flamengo, e o Max Biancucci, tirando aquele gol no Fla-Flu, não fez praticamente mais nada. O Trajano diz assim, Miguel, ele não jogava 10%. 10% você está sendo generoso. Né? Ele não jogava 0,1% do que o Messi jogava. 0,1%. Era um jogador comum. Não era ruim, mas também não era bom. Bem fraquinho. Bem fraquinho. O Miguel insiste aqui, Fluminense não está vivo, o Fluminense está agonizando. E o Benjamin Bach, genérico, diz aqui, boa noite, RMP, estou na torcida pelo Flamengo amanhã. Boa, Benjamin. Aceitamos a sua torcida. Paulo Flamengo, está sempre aqui com a gente. Boa noite, Renato, saudações rubro-negras. Boa noite, Paulo, saudações rubro-negras. O Dudu Campos do lado esquerdo. Essa é a melhor opção. Você, na verdade, aí, você está rearrumando o ataque, né? Você não tirou ninguém. O Luiz Araújo está aí, o Plata está aí, o Arrasca está aí. Você vai rearrumar, possivelmente botando o Gerson mais para dentro, para meio campo, e arrumando o ataque dessa maneira. Não é uma má solução, não. Não é uma má solução, não. Mas não acredito, Dudu, que ele vai fazer isso. Pelo menos não no início do jogo. Pode ser até que com o desenrolar da partida, ele comece a mexer as peças nesse sentido. Paulo Flamengo, Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. A escalação de amanhã do campeão carioca de 2025. O Paulo Flamengo ainda diz assim, acho que amanhã Arrascaeta e De La Cruz, Gerson e Luiz Araújo vão fazer um partidaço amanhã e venceremos por 3-0. Amém, Paulo. Amém. Paulo Flamengo, se Arrascaeta jogar de falso 9, só não pode ficar isolado. Tem que haver a movimentação do trio, incluindo ele, De La Cruz e Gerson. Lógico, com os laterais chegando um de cada vez. Eu acho que o lateral que vai chegar mais amanhã vai ser o Wesley. Não acredito que o Alexandro... Campeão carioca com o time profissional e bicampeão da Libertadores Sub-20, porque o jogo também será nesse domingo, duelo difícil com o Palmeiras, e a gente vai trazer informação desse Sub-20, porque esse jogo será a despedida, seja campeão ou não, será a despedida do treinador Kleber dos Santos. O português Nuno Campos já assinou o contrato com o Flamengo, a gente vai trazer detalhes, ele chega com auxiliar, nós vamos contar quais serão as mudanças no Sub-20. Eu acho que vocês, torcedores, vão gostar do que a diretoria do Flamengo está planejando para o Sub-20 com essas mudanças aí. Eu vou dar uma dica, o Sub-20 vai ser ligado ao profissional, vai ser espelhado. Tudo que acontecer no elenco profissional vai acontecer no Sub-20, mas já eu conto mais detalhes para vocês. Tem também detalhes da festa que a torcida do Flamengo está preparando para esse domingo no Maracanã. Ingressos esgotados para a torcida rubro-negra. A gente vai contar quais são... Tá bom, vamos lá. A gente vai contar aqui o que eles querem fazer, tá? Não vou falar... Eu não vou contar nenhum segredo, porque me pediram isso, mas calma, já eu conto para vocês aí o que eu posso revelar, mas o que eu posso revelar eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E por falar em revelar, o técnico Mano Menezes está preparando uma mudança no time ofensivo do Fluminense. Apuramos aí o rival do Flamengo, como que deve entrar em campo esse time do Fluminense, e a gente vai trazer esses detalhes. Tem também informação sobre Bruno Henrique, Cebolinha, será que ele joga? Fico à disposição, a gente vai contar já. Mas antes, galera, eu sei lá, hoje o meu parceiro o Flazoeiro e o perfil Flabase informaram o seguinte: Flamengo acerta com auxiliar português. O Flamengo fechou a contratação de Gonzalo Cruz para a comissão técnica do Sub-20. O português será o auxiliar de Nuno Campos. Nuno Campos, que também é português. Antes de chegar ao Mengão, Gonçalo comandava o time B do Alverca, em Portugal. E aí, Nuno Campos, você já sabe, a gente trouxe essa informação em primeira mão,
treinador contratado já há dias pelo Flamengo para poder assumir o Sub-20 do Flamengo após a participação rubro-negra na Libertadores Sub-20. O Kleber dos Santos chegou à final da Libertadores. Muita gente imaginava que por conta disso ele pudesse continuar no Sub-20 ou até mesmo dentro do clube, mas a informação que eu tenho é que ele será demitido, desligado, não continuará no Flamengo. Nuno Campos vai assumir no lugar dele e o Kleber dos Santos, independentemente do resultado, com título ou sem título da Libertadores Sub-20, será desligado. E isso vai acontecer após uma avaliação em cima do trabalho, do estilo, de metodologia do Kleber dos Santos. Porque o que o Flamengo quer fazer? Eu postei aqui nas minhas redes sociais, eu vou ler exatamente para vocês, fiquem tranquilos que não é grande não. A final da Libertadores Sub-20 desse domingo contra o Palmeiras marcará a despedida do técnico Kleber dos Santos. O profissional será desligado para a chegada do técnico português Nuno Campos, que já assinou o contrato válido até dezembro de 2026. A ideia do Flamengo é fazer no Sub-20 idêntico ao que faz no elenco profissional, com o Felipe Luiz. Isso quer dizer, mesmo estilo de jogo, metodologia de trabalho, etc. Inclusive, essa categoria ficará na alçada do profissional. Isso quer dizer o quê? Que esses responsáveis, que esses profissionais do Sub-20, eles vão... Realizações aí, galera, sobre a torcida do Flamengo, né? Acabou de esgotar ingressos aí para o Fla-Flu. Então, casa cheia logo mais aí à tarde aí. A presença de ingressos esgotados. A torcida do Flamengo mais uma vez dando show aí. Todos os 63 mil ingressos colocados à venda. O Flamengo aí já vendeu muitos ingressos. Então a torcida do Flamengo mais uma vez aí vai lotar o estádio aí do Maracanã às 16 horas da tarde para o duelo decisivo, né? Podemos dizer que a partida mais importante do ano, né? O Flamengo já teve uma final aí contra o Botafogo, venceu. Já é passado, né? O Flamengo sempre quer buscar título, o Campeonato Carioca, mas ninguém quer perder, principalmente para um rival, né? Como é o Fluminense. Tenho certeza que hoje aí, às 16 horas da tarde, o Flamengo vai entrar. Felipe Luiz vai entrar focado aí, vai focar os jogadores aí. Pode ter aí Cebolinha no banco de reserva. Alguns jogadores da Alexandre provavelmente tem tudo para ser titular. No Mengão aí, tem que entrar focado mesmo aí. O empate seria o Flamengo, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1, então tem a vantagem do empate. Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo vai entrar com tudo aí. Já venceu o Fluminense, eu apostaria aí na vitória do Flamengo aí nos 90 minutos. E o Flamengo venceria os 2 jogos, seria campeão com 2 vitórias sobre o Fluminense e não deixaria nenhuma dúvida, né? Que seria o melhor futebol jogado hoje no Brasil e também o melhor time disparado aí no futebol carioca. Então deixa aquele like, se inscreva, fique ligado aí que a gente vai trazer aí pós-jogo com a repercussão, torcendo aí, graças a tomar aí, com fé em Deus aí, o título aí do Mengão, né? Seria o primeiro título aí do Felipe Luiz no comando do Flamengo, título do Campeonato Carioca. Ele já venceu vários campeonatos carioca como jogador, agora seria o primeiro título de Felipe Luiz ao comando aí do Flamengo.